6 perguntinhas do plot. Pra mim é fácil falar disso aí porque o jornalismo... Isso aí é meio que uma estrutura básica de plot, não só de investigação, tá? Mas de histórias em geral. Você vai ver muita gente falar disso em técnicas de narração. E para jornalismo, isso aí lembra muito o que a gente chama de lead, né? Ou seja, quando você vai escrever uma história, esses aí são os 6 tópicos principais que, em tese, devem estar presentes ali sempre, logo no começo da sua história. Eu tenho essa imagem porque eu não achei nenhuma boa em português. E nem Mas com boa definição. Mas aí as 6 perguntas são basicamente o que, quem, como, quando, onde e por quê. E são 6 perguntas que você deve fazer quando você começar um plot, porque é o básico do básico, isso aí é a raiz da sua trama, né? Então a primeira coisa e mais importante que você tem que pensar é o quê, que é o fato, ou seja, o que aconteceu, qual é o fato que está acontecendo, o que precisa ser investigado. Então, normalmente quando você faz, por exemplo, uma aventura de crime, o que é um roubo, é uma morte, é um desaparecimento, é a definição do fato em si. Então, esse é o comecinho da situação. Aí você vai para o quem, ou seja, quem são as pessoas envolvidas. Você está falando de um roubo, se foi um roubo que foi roubado, tem um dono. Pode ter que ter uma testemunha, talvez tenha tido alguém que tivesse que proteger aquilo ali, não protegeu. Se for uma morte, né, um assassinato, tem um morto, tem as pessoas próximas, tem possíveis testemunhas, tem outros investigadores, tem um suspeito. Então, você vai estabelecer uma lógica ali, um conjunto de pessoas envolvidas diretamente com aquela situação. É esse tipo de coisa que os caras, quando estão fazendo aqueles mapinhas de investigação em filme de conspiração, que o cara sai traçando uma linha e bota uma pessoa, aquilo ali é quando ele está estabelecendo qual é o vínculo daquela pessoa com o fato ou com as outras pessoas em questão. Você vai para o quando que é a linha cronológica do evento. Aqui eu quero destacar que se você estiver montando uma aventura investigativa, isso é fundamental, tá? Você montar uma linha cronológica ali do que está acontecendo. Eu sou rei de confundir datas. Data. Quanto mais apertado, assim, se você se você ler a Agatha Christie, você vai ver que tem histórias que acontecem ao longo de dias, tem histórias que acontecem ao longo de semanas, tem histórias que acontecem ao longo de anos e tem histórias que são todas em poucas horas. Então a cronologia ali nos minutos passa a fazer diferença. E aí você tem que ter uma justificativa. No livro você vai ver, a pessoa ouviu o relógio badalar, a pessoa viu o relógio, o relógio caiu e quebrou no horário. Então são vários elementos que as pessoas têm para construir essa parte. Aqui é basicamente... Eu acho que a linha cronológica é uma das coisas que mais ajuda a evitar contradição involuntária e a construir contradições voluntárias, né? Então, quando é que aconteceu o fato? O que estava acontecendo ao mesmo tempo? As pessoas estavam fazendo coisas ao mesmo tempo. Como? Quando? Quando é que as pessoas envolvidas ficaram sabendo do que estava acontecendo? Elas se encontraram? Quando? E aí, por que elas sabem a hora que isso aconteceu? Tudo isso você estabelece ali no quando. Outro bom para contradições voluntárias e involuntárias é o onde, né? Então, você está fazendo ali um crime. Fulano foi morto às 7 da noite. Onde é que as pessoas envolvidas estavam? Coronel Mostarda na cozinha com a corda. Exatamente. Onde é que cada envolvido estava na hora do fato? De onde que eles vieram? Para onde que eles foram? Né? A pessoa estava no horário ali, a pessoa estava no local em que ela falou, na hora que ela falou, tinha como? Teria como ela fazer o deslocamento que ela falou naquele meio tempo? Tem muita história que você vai ler que o detetive vai falar, não, cara, não tem como ele ter feito esse caminho que ele falou. Porque ele não teria como passar por fora da casa nesse intervalo. Ou então, ele ainda é suspeito porque a última vez que ele foi visto foi entrando no quarto tal, e existe uma janela, uma varanda. Então, tudo isso ali é relevante quando você está fazendo essas análises. E eu diria que as 2 perguntas mais complexas talvez sejam justamente as 2 últimas, que é o como e o porquê. Porque aqui você entra naquilo que, em termos de investigação de crime, são os indícios de suspeição básicos, que tem até uma sigla, MMO, que não é MMO de MMORPG, é uma sigla que é a mesma, tanto em português quanto em inglês, que é motivo, meios e oportunidade. Ou seja, se você vai falar sobre alguém ser suspeito de cometer um crime, você tem que saber se essa pessoa tinha um motivo para cometer o crime, se ela tinha forma de cometer o crime e se ela teve a oportunidade de cometer o crime. E aí o como e o porquê entram muito nisso, né? O porquê é o motivo e o como seriam os motivos e a oportunidade. Então, foi um roubo? Que ferramenta que foi utilizada para fazer esse roubo? A pessoa entrou como? Saiu como? Né? Ela desativou um alarme? O que ela usou para desativar o alarme? Ela não desativou o alarme. Tem sinais de arrombamento na porta? Não tem sinais de arrombamento na porta. Se foi um assassinato, qual foi a arma? Né? Como é que essa arma foi usada? Tudo isso são coisas que você vai anotando ali, então você começa a contar, eu quero fazer uma aventura de investigação. Então você começa, é uma morte. Sabe quem foi morto? Fulano. Quem estava perto? Fulano, Beltrano, Ciclano. Onde isso aconteceu? Na casa dele, no quarto dele. Quantos quartos tem? As pessoas estavam na sala, não estavam? Que hora foi? Tudo isso você vai construindo. E aí você vai ter o básico, a raiz do que você precisa, para daí você começar a construir as pistas, aquilo que o Jamil falou. O que a pessoa que cometeu o crime deixa de pistas? O cara deixou um rastro, o cara arrombou a porta, o cara deixou a arma do crime no local, o cara levou a arma do crime. Tudo isso é pista que você vai poder utilizar na construção do seu mistério. Essas 6 perguntas, acho que formam meio que o beabá do
pilares, né, da construção de um mistério. E aí você tendo a resposta dessas 6 perguntas, tudo ao redor você pode florear com as pistas, com as informações extras, para poder engrandecer maior a sua história. Mas o principal são essas 6. Você tendo essas 6, é já 90% de chance de ter um plot sólido ali, que muito, muito improvável vai desviar e vai escorregar naquilo que a gente estava falando acerca de pistas falsas ou falta de pistas. Mas porque você tendo isso tudo, você consegue, nem que seja um pouco de improviso, estabelecer, igual a gente tá falando, tem um rastro? Eu não pensei nisso. Mas se na minha cabeça eu sei que ele saiu de moto, então eu vou falar que tem um rastro aqui. Ou você pode falar, tipo, não, eu sei que ele não saiu de moto, mas eu vou falar que tem um rastro, porque na verdade o coveiro tinha uma moto. Mas não tem nada a ver com o cara que passou o quê? A pista falsa que você lança propositalmente para poder dar uma engrossada no caldo ali. O negócio o culpado vai ser aquele que responde a todas essas perguntas da maneira mais razoável e apropriada, porque quando você tem uma situação com várias respostas, normalmente é a mais simples, que é a da questão, né, que resolve a questão. Então, se você quiser dar uma bagunçada na cabeça da galera, você coloca, por exemplo, onde. Várias pessoas estão envolvidas com onde, várias pessoas têm motivo, várias pessoas tiveram oportunidade, o tempo que foi, a linha temporal permite que vários outros elementos tenham interferido. Isso daí você vai causar o nível de confusão que você quer na sua investigação. Mais simples ou mais pesado, mas você vai fazer através dessas perguntas. E no final, aquele que tiver ligado a todas elas, aquele que mais estiver envolvido com todo o cerne, vai ser que os jogadores vão acusar ou vão indicar como a real resposta do seu mistério, né?